O que eu sei? O mais difícil que existe é sentar e fazer o seu trabalho. Uma pessoa que está começando agora a enfrentar os desafios da vida deveria saber isso. Não tem nada que seja difícil que venha de fora. Mais difícil é vencer a tua inércia, a conversa fiada da tua mente, os adiamentos, as desculpas que você mesmo inventa, sentar e fazer o seu trabalho. Aconteça o que acontecer. Não admitir conversas, sentar e começar a fazer aquilo que te corresponde. Isso é o mais difícil. Ele diz, para chegar a isso, eu lutei contra todas as faces da resistência que vocês possam imaginar. E ele vai começar a descrever isso. É muito interessante como ele vai mostrar, mais adiante, com muitos detalhes, esse rito do seu dia a dia. Como ele prepara o seu espaço, o que é necessário ter, ele enfrenta esse momento de produzir a sua obra como algo cerimonial. E tudo para ele tem importância. Tá? E é inexorável fazer aquilo que nos corresponde. Tão inexorável quanto alimentar o nosso corpo, porque senão ele morre, é alimentar a nossa alma fazendo aquilo que ela veio ao mundo para fazer. Senão algo em você também morre. E se torna quase que um zumbi. E aí começa a ser jogado para lá e para cá pelos distrativos da sociedade. Ele vai falar coisas muito interessantes. A vida não vivida. Temos duas vidas. A comum, essa do dia a dia, sobreviver, ganhar o nosso dinheiro, comer, dormir, acordar. E a não vivida, que é a do nosso sonho, que a gente não teve tempo para ela, não sabe se vai ter, não sabe se vale a pena, não sabe se leva jeito para isso, mas eternamente ela não desiste de nós, fica ali soprando no nosso ouvido e tal coisa. Ele vai dizer, pode ser um empreendimento, pode ser um trabalho social, um sonho, combater aquele defeito, melhorar aquele aspecto da sua vida. Tem essa vida não vivida, que não desiste de você. Ele vai dizer que a resistência é uma força que deforma o nosso espírito e nos torna menores do que nascemos para ser. Cada ser humano como um ser único e irrepetível. Marco Aurélio, o filósofo romano, dizia isso. Quando um ser humano morre, é um ser único e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Cada um de nós com um recado para dar ao mundo, que só pode ser dado por nós. Se nós não fizermos aquilo que viemos fazer, algo não vai ser dito. Alguma palavra não vai ser ouvida. Tá? Alguém vai perder, alguns sonhos vão morrer, porque cada um de nós tem um recado para dar ao mundo, quando realiza a sua natureza. Os romanos chamavam isso de gênio, esse centro sagrado, que é só teu, único e irrepetível. Os homens tinham um gênio, as mulheres tinham uma Juno, isso fazia parte da mitologia. Era um centro sagrado, era aquela palavra sagrada que toda a humanidade esperava você dizer, que justificava a tua presença no mundo. O universo é um grande quebra-cabeça onde cada um de nós traz uma peça. E cada um de nós tem uma peça a entregar, tem algo a dizer. Muita coisa vai deixar de ser se a nossa palavra não for pronunciada. Nós somos únicos, insubstituíveis, temos uma missão no mundo que não é simplesmente sobreviver. Se você pega, por exemplo, eu costumo brincar com os meus alunos e falar para eles imaginarem um ser unicelular, que é uma ameba, que só sobrevive e procria. Pega um ser super complexo que é o ser humano. Em geral faz o quê também? Só sobrevive e procria, só que com mais conforto, mais luxo. Mas isso é uma ameba high-tech, não é? O ser humano tem muito potencial para só vir ao mundo fazer isso. Tem algo que, se você não fizer, o mundo vai sentir falta dele. Resistência é mais difícil de renegar do que cocaína. Muitos alejam e desfiguram as suas vidas pela resistência. Ou seja, é um vício tão terrível, você começa a pensar em fazer alguma coisa, você começa a inventar pretextos. E preconceitos. Não, amanhã, hoje eu tenho que fazer tal coisa, agora não, hoje não é o melhor momento. É um vício tão terrível de adiamento e de fuga de nós mesmos, que ele diz, é mais fácil você se livrar de qualquer droga do que se livrar da resistência. Porque pelo menos cocaína você sabe sempre que é cocaína. A resistência, ela toma tantas faces, se justifica de tantas maneiras, que você não sabe que você está se auto-boicotando. Resistência é sempre você boicotando os seus sonhos. Mas é difícil você identificar, tá? Então ele vai falar, muitos desfiguram suas vidas ou até morrem vítimas da resistência. Ela fabrica bêbados, viciados, neuróticos e compulsivos. E ele diz, olha, as rotas de fuga da sociedade já estão todas prontas, porque todo mundo está frustrado. Então já existe a fantasia, a alienação, no nosso caso o Big Brother, a telenovela, tudo pronto para a fuga das vítimas da resistência, os refugiados da resistência. E vão se realizar em bobagens, para poder deixar de ouvir o chamado do seu coração, da sua consciência e suportar a angústia com que vivem. Que às vezes nem isso supre. Às vezes a angústia é tanto que desenvolve patologias ou até compromete a vida da pessoa. Ou seja, muitos atrativos externos para que você não ouça a si próprio.
Vocatio vem de voz, é como se fosse uma voz. Vocação, vocatio vem de voz. Como se fosse uma voz dentro de nós que nos chama e diz, e isso? Mas você vai desistir disso? Quem vai ser você sem isso? E todos os caminhos já preparados, porque a sociedade já sabe que a grande parte da humanidade é a fuga, refugiados de si mesmo. Os maiores sucessos da resistência. Isso é importantíssimo entender. Qualquer coisa que você queira fazer que te leve desse patamar de consciência para esse, vai gerar resistência. Agora, se for desse para esse, pode ficar tranquilo. Como dizia minha avó, para baixo todo santo ajuda. Se você quer vencer alguma dificuldade interna ou externa, melhorar um relacionamento, fazer um trabalho altruísta pela humanidade, desenvolver uma arte que beneficie a si próprio e aos homens, fazer qualquer coisa que te leve desse patamar de consciência para esse, prepara que vai vir a artilharia pesada. Ela só se manifesta para cima, para baixo não. Tá? Então, vocação artística, empreendimento, regime de saúde ou de crescimento espiritual, ele diz, lembra aquela esteira que você tem na sua casa e nunca usou? Superação de vício, educação de qualquer forma, atos de coragem, atos de altruísmo, comprometimento de coração com algo, reação ante a adversidade, adiamento de qualquer gratificação, ou seja, não querer resultados agora, adiar um pouco, ser capaz de persistir por dever e não por prêmio, ou seja, qualquer coisa que te enobreça, conta com a resistência, que ela vem com tudo. Ele vai falar muito sobre esse núcleo de consciência, que ele vai chamar de pequeno eu, que é a resistência general em chefe dele, cujo objetivo é impessoal, mas absoluto, não deixar nada mudar nem ninguém crescer. Não ser consciente que esteja mirando em você, ela não sabe nem que você existe. Mas ela atua em bloco sobre toda a estrutura da humanidade, não deixando que nada mude, que nada passe para o próximo degrau. E todos os seres humanos enfrentaram isso. Tá? Então não pense que é uma coisa particular, não é só você. A resistência é o drama da humanidade. E é uma coisa tão dolorida que às vezes quando se vê um ser humano que venceu a resistência, a humanidade sente revolta, sente ódio. Porque isso a expõe e mostra que ela também poderia ter feito. Então, a pessoa que vence a resistência tem que se submeter a agressões, às vezes, externas, a insatisfação das pessoas à sua volta. Tudo isso ele vai abordar mais adiante. Tá? Então, para crescer como ser humano, pode esperar resistência.